Agora vamos ver, porque Jesus nos traz 3 situações, 3 parábolas, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo, como se fosse o filho perdido. Não é? E a da dracma perdida, que é a primeira de hoje, são apenas 3 versículos. Uma dracma é uma moeda de prata, de 4 gramas e alguma coisa. E ela, com uma dracma, era possível comprar-se uma ovelha. E era a 5ª parte para se comprar um boi. Então, um dinheirinho razoável, não é? Então, nós temos, lembram da parábola dos talentos? Que o Senhor dá, não é? 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro, não é? Então, vejamos, uma dracma, já vimos o valor de uma dracma. Não é muito dinheiro. Tem um bom valor, mas não é muito. Aqui na observação, ele vai nos explicando a questão do valor da dracma. Então, vejamos. As dracmas, 100 dracmas. 100 dracmas daria para comprar 100 ovelhas, só para termos uma ideia. Então, 100 dracmas equivaliam a uma mina de prata. 100 dracmas equivaliam a uma mina de prata. Mina não é aquela mina de onde se tira prata, é um termo apenas, ok? Para designar. E 60 minas de prata correspondiam a 1 talento. Olha que 1 talento valia, era muito, muito mesmo. 1 talento valia 60 minas. E cada mina valia 100 dracmas. E 1 dracma dava para comprar uma ovelha e 1/5 de um boi. Ou seja, 1 talento é muito. Então, quando na parábola dos talentos, o Senhor distribui os talentos aos seus servos para que os multiplicassem, e esta parábola faz correlação com os talentos, com os recursos que recebemos de Deus, para termos ideia de como os recursos que recebemos de Deus são o quê? Valiosos. São valiosos. Deixa eu botar assim, para não aparecer as bolinhas da luz. As bolinhas. Então, vejamos lá. Hoje eu trouxe água. Capítulo 15, versículo 8. Conta Jesus. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, já aumentou, não é? 10 dracmas. 1/10 de uma mina. 10 dracmas. Daria para comprar 10 ovelhas. E já daria para comprar 2 bois, não é? Então é um bom dinheirinho. Qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, ela tem 10, perde uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente, ou seja, com muito cuidado, até que encontre. E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo que desse modo há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os que estão no bom caminho já são aqueles que são os tesouros que já estão guardados. Mas aquele que está desviado, longe do bom caminho, quando finalmente percebe e faz o retorno ao bom caminho, muita é a alegria dos bons espíritos com relação, e a providência divina, sem dúvida nenhuma, com relação àquele que estava o quê? Longe, afastado de Deus. E aí ele vai para a terceira. Essas 3 parábolas, elas fazem parte de um mesmo objetivo para nos ensinar isto: a importância de uma alma afastada de Deus quando ela se reaproxima de Deus. Qual valor isso tem? Muitas vezes damos muito valor aos que já são bons. E aqueles que se encontram afastados de Deus e que são capazes... minha querida Mônica, seja bem-vinda. Vênus e Saturno, qual o seu nome? Eu não vou dizer seja bem-vindo, Vênus e Saturno, não é? Mas diga-me lá seu nome. Bom, então, de nós entendermos que os que não são bons ainda, que se afastaram, porque se afastaram de Deus, eles
difícil para nós, não é? Mas para os espíritos superiores são como crianças. Então, quando se reaproximam de Deus, é uma alegria. Mas muitas vezes, quando vemos os maus do mundo, não pensamos nisso, não pensamos que é um irmão caído. Pensamos que é uma pessoa detestável, para a qual, muitas vezes, queremos simplesmente que ela desapareça. Mas ela vai desaparecer? Não, ela não vai desaparecer. Josenira, querida, seja bem-vinda. Ah, sim, eu teria me lembrado de Vênus e Saturno aqui antes, presente. Seja muito bem-vinda, Josenira. Uma alegria ter você conosco. Querida Renata, seja bem-vinda, meu anjo. Então, isso é muito interessante, não é? Porque nós valorizamos os bons, mas os maus também são nossos irmãos. E são tão filhos de Deus quanto nós, e Deus ama a eles tanto quanto a nós, mas, no entanto, estão afastados de Deus. Não são afastados de Deus. Estão afastados de Deus. Vão retornar? Vão. Porque a lei do progresso é uma lei de Deus. Não se pode ficar apartado de Deus eternamente. Muitos deles resistem à reaproximação com Deus. Por quê? Porque isto vai demandar reparação. Reparação, assumir a responsabilidade. Lembra da mensagem inicial? Deus não vai mandar a reparação antes do arrependimento. Então, é preciso que haja um arrependimento, para que daí venha a reparação. E quanto tempo pode ficar um espírito sem se arrepender? O tempo que ele quiser. O tempo que ele achar que ele não fizer a ligação, porque problemas vão haver, dores chegarão, mas não são dores reparação, são dores despertamento. Sabe aquele... Não são dor reparação, é uma dor para o despertar. E aí, quando a pessoa para de simplesmente delegar os infortúnios para o universo, para o outro, para isso, para aquilo, e ela percebe que aquilo que acontece advém dela mesma, aí é aquele divisor de águas, como vamos ver aqui. Aí o espírito cai em si e a vida dele muda como espírito imortal.